Bom dia a todos. Hoje estamos aqui em mais uma live do G365, novamente com André Forte, falando sobre TI. Bom dia, André, seja muito bem-vindo e vamos lá. Bom dia, Newton. Bom dia, pessoal. Hoje vamos falar mais um pouquinho de TI. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas é o que a gente gosta, é o que eu gosto, é o que eu faço. E hoje eu trouxe um assunto que eu acho que é muito corriqueiro no ambiente corporativo, dentro de uma empresa, né? Se você que é gestor, se não passou por isso, é bem provável que um dia você vai enfrentar uma situação como esta que eu vou falar hoje. Eu vou compartilhar aqui a tela para gente, para ficar mais legal aqui, ó. Vamos ver se vocês já estão vendo. Beleza. Migração de software, será que vale a pena? Né? Ah, quando a gente trabalha com sistema, ah, o software da nossa empresa, o software da nossa gestão, ele é muito importante, né? Hoje em dia, tudo está informatizado, tudo tem computador, tudo tem sistema, né? Tudo e assim, a, a gente precisa, sempre que for montar uma empresa, sempre que for seguir dentro de um negócio, é muito comum a gente escolher um software, né? A gente adotar um software como referência para nos ajudar, para nos auxiliar. E mas aquele software nem sempre ele atende a gente durante toda a vida da empresa. Ele pode chegar num determinado momento que ele acaba ficando obsoleto por vários motivos, por várias razões. Às vezes a empresa cresceu mais rápido que o software, né? E aí geralmente o software ele é terceirizado, é uma outra empresa que desenvolve, e aí a tua empresa segue uma linha e o software segue outra, né? E aí chega aquela situação em que você tem que pensar, puxa, será que devo migrar de software, né? Como vai ser esse processo? Porque é um processo crítico, tá? É muito crítico dentro da empresa, né? Então é preciso a gente passar por algumas etapas para avaliar realmente se é necessário ou não, ou o que que a gente tem que fazer, né, para resolver o nosso problema. Então, como é que a gente está trabalhando hoje, né? O que que a gente tem hoje? O que que eu estou usando hoje dentro da minha empresa que precisa ser melhorado, né? Eu tenho que saber o que eu tenho, né? O que que a empresa está fazendo exatamente, quais são os processos que eu estou executando hoje, para entender para onde eu quero ir, né? Eu tenho, primeiramente, saber como ela está hoje, né? E aí nós vamos ver que tipo de tecnologia eu vou ter que usar, eu vou precisar. Às vezes, a, a, a gente, antigamente, né? Antigamente, falo antigamente, é 5 anos atrás, 10 anos atrás, tá? Antigamente, é extremamente comum, até hoje ainda. Eu encontro muitas empresas assim, aqui na minha região, empresas que trabalham somente com o planilhas, né? Somente com o Excel, né? O famoso Excel, e como ferramenta de gestão da empresa, né? Imagina, toda a gestão financeira passa numa planilha de Excel, né? Ainda assim é melhor do que não ter, né? É melhor ter a planilha André, do que não mostra ter nada. abaixo. Oi, Osmar. E, e aí,
eu tenho que avaliar se aquele Excel realmente ele está me atendendo. Será que ele está cobrindo todas as arestas, né, dentro dentro da minha empresa, né? Será que eu não estou ficando travado trabalhando com ele? Porque o Excel ele é bacana, né, até um determinado momento, mas ele pode ser ele pode acabar te travando, tá? Travando em que sentido, né? Você acaba tendo muita ociosidade trabalhando com Excel, né? Você tem que lidar com muitas telas, às vezes vários arquivos, às vezes você precisa buscar uma informação, aonde que está, aí você busca lá atrás, está no backup, tá no arquivo do ano passado, né? E aí você tem que ir percorrendo toda a planilha para localizar o que você quer. O Excel é muito poderoso, mas ele tem as suas limitações, né? E às vezes você quer incorporar coisas novas, né? Eu quero incorporar uma câmera, eu quero bater uma foto do meu cliente automaticamente. Então, o Excel já não vai fazer isso, né? Então, que tipo de tecnologia eu preciso? O que que eu estou querendo colocar dentro da minha empresa? A gente tem que avaliar isso, né? Que tipo de equipamento são necessários? O que que eu vou precisar? Né? Eu quero pôr uma catraca automática. Quero contar quantas pessoas entram e saem dentro do meu prédio, do meu escritório, né? Da minha empresa, né? Eu quero fazer um uso de crachá, uma espécie de controle de acesso, né? Por exemplo, tudo isso integrado no meu sistema, para mim, para mim gerar estatística, né? E aí, será que sua aplicação está fazendo isso? Né? Então, que tipo de equipamento eu vou precisar? Porque isso vai ser fundamental para a gente determinar que tipo de software, que tipo de app eu vou ter que implantar na minha empresa, né? E aí, qual o nível técnico da equipe, né? Imagina, você tem uma equipe, você tem lá os seus colaboradores que trabalham muito bem, que entendem do assunto, mas eles só mexem com Excel. E aí, você vem com software, né? Vou pegar o melhor software do mundo, vou implementar aqui, vamos instalar, vamos usar, e aí a tua equipe vai olhar para aquilo lá e vai falar, caramba, e agora? Né? Onde que eu aperto? Como é que eu faço aquilo que ela já está acostumada a fazer? E aí tem que avaliar, a gente tem que entender que a mudança, qualquer mudança que você faz de app, e aí é para qualquer app, qualquer sistema, qualquer software, vai interferir diretamente na equipe, né? A equipe ela tem que ela tem que ter um certo conhecimento de informática, mas também ela tem que estar aberta a novas coisas, né? Ela tem que estar receptiva para isso, né? Senão vai ser um grande problema, vai ser problemático, né? Então tem que avaliar qual o nível técnico deles, para a gente determinar quanto tempo vocês vão precisar para dar um treinamento, né? E aí, ah, se você tem uma equipe em treinamento, elas não estão trabalhando, né? A empresa, a força de trabalho daquela equipe, ou daquela pessoa que está em treinamento, ela não está gerando a, ela não está gerando a atividade que ela teria que fazer naquele horário, tá? Então, a gente tem que dosar isso, né? Eu vou pôr toda a equipe em treinamento de uma vez? Não, né? Então, a gente tem que ir dosando, né? E fazendo esse treinamento, essa implementação de maneira gradativa, né? E isso, claro, dependendo do tamanho da empresa, dependendo da complexidade do software, né? Até porque você não precisa, se você tem um software, por exemplo, que vai integrar tudo, tá? Eu não preciso ensinar todas as ferramentas para um determinado para um determinado parceiro ali, né?
cada um vai aprender o que é adequado, o que é coerente com a função dele, tá? Ah, se ele é do financeiro, ele vai aprender as ferramentas do financeiro, né? Se ele é da equipe de produção, né, ele vai aprender as ferramentas que ele vai usar ali durante a produção, tá? Então, a gente otimiza esse treinamento para cada setor, né? Então, você vai... mas tudo isso tem que ser medido, você tem que analisar o quanto tempo você vai perder com isso, né? E aí, passando esse processo de avaliação, né, chega a fase de estudo, né? Então, o que existe no mercado, né? Será que o app vai me atender como eu gostaria, como deveria? Ah, aí que entra o know-how de quem está te orientando, tá? Isso é uma fase, assim, muito delicada, muito crítica, porque um passo errado aí pode gerar um desgaste muito grande, tá? Eu tenho até um estudo de caso nesse sentido, de uma prefeitura aqui da minha região, e essa prefeitura ela tinha um software de gestão dos contribuintes ali, dos imóveis da cidade, né? E era uma aplicação muito ultrapassada. O software já não atendia essa prefeitura, e aí eles decidiram migrar, né? Passar por todo esse processo de migração. E você imagina, você migrar o cadastro de uma aplicação para outra, porque é isso que tinha que fazer, a prefeitura não pode parar, né? A empresa não pode parar, ela tem que seguir em frente. E aí, esse software, ele foi mal dimensionado, ele foi mal pensado, né? A gente entende como funciona a prefeitura, né? E, de repente, passou por outras questões, mas ele acabou também não atendendo esse segundo software. E aí a prefeitura decidiu fazer uma nova migração. Então, você nem terminou um processo, teve que começar de novo. E começa do zero, literalmente, né? Então, volta do zero. E aí, para você não ter risco de perda, a prefeitura teve que sustentar 3 softwares dentro do servidor, né? Eles tinham um CPD ali, um pequeno servidor, e o pessoal de vários setores, sempre que precisava buscar a informação de alguém, tinha que olhar um software, depois olhar o outro, né, para ver se existia ou não, se aquela pessoa existia, se aquele contribuinte existia ou não, né? Então, gerou uma dor de cabeça gigantesca, porque não soube analisar o que o mercado tinha, né? O que ele tinha para entregar para aquela empresa, no caso, a prefeitura. Então, uma boa análise do mercado é muito importante, né? O que o meu concorrente está fazendo? Isso também é um ponto legal, é um caminho, né? Que você pode seguir, se orientar, para entender o que você pode fazer, né? O que o meu concorrente está fazendo? Hein? Aí, no caso, o que ele está fazendo de certo, o que ele está fazendo de errado, né? Então, dosar essa análise, né? O que ele está fazendo de errado? Eu não vou fazer, né? Mas o que ele está fazendo de certo? O que está dando certo para ele? Por que ele está conseguindo e eu não estou? Por que ele é mais rápido do que eu, né? Então, é legal ver, é legal você fazer essa análise, que ela vai te ajudar a entender que tipo de software eu vou precisar, tá? Que tipo de app, o que eu vou fazer exatamente, né? Qual o esforço necessário, material e humano, para implementar a solução, né? Será que essa solução que eu estou pegando vai exigir muito esforço, né? Porque também tem isso. Às vezes você encontra, tem muito software aí que você olha, você fala, olha, realmente esse software aqui é excelente, né? Tem ferramentas aqui, ele faz tudo,
né? E mais um pouco. Mas será que é realmente necessário? Será que aquelas ferramentas, todo aquele universo de plataforma, de botão, será que é aquilo que você está precisando realmente? Porque uma coisa que todo software faz, ele é guiar você, né? Então, se você tem uma linha de trabalho, né, você tem as suas tarefas ali, a sua forma de trabalhar. Eu trabalho assim, né? E aí você decide implementar um software, né? Ou atualizar, ou mudar de software. Aquele software vai trabalhar diferente, né? E aí vai exigir um esforço humano, um esforço ali para você entender aquilo. Você fala, como é que eu vou trabalhar agora? Como é que eu vou, como é que eu vou gerar aquele documento, né? Como que eu faço? E aí muda tudo. E às vezes essa mudança, ela não é interessante, né? Às vezes é um esforço desnecessário, né? Às vezes o que você levava em duas, três etapas para gerar um documento, por exemplo, aí você implementa um software que é lindo e maravilhoso, mas você leva 5 etapas, por exemplo, para fazer a mesma coisa. Então, porque assim, é o software, e você quer usar ele, porque o meu concorrente está usando, e com ele está dando certo. Mas, será que é necessário realmente? Será que não tem uma outra solução, uma outra forma, né, de eu conseguir o mesmo resultado de uma maneira mais simples, mais prática, né? E mais para frente a gente vai ver que tem, né? Qual que é o budget disponível? Isso também é muito importante, né? O que que você tem de recurso para implementar esse software, né? Se você tem necessidade de trocar de sistema, de implementar algo novo, é importante você separar um budget para isso, né? Você ir juntando e guardando, né? Você direcionar um valor ali adequado para fazer essa implementação, né? É muito comum de acontecer de empresas que não tinham um budget adequado, né? Decidiu por escolher uma empresa, a empresa mais barata, vamos dizer assim, e esse barato começou a sair caro, porque o projeto não saía, o sistema não funcionava, né? O esforço era muito grande, né? O material, o esforço humano, treinamento, e aí eram muitos chamados, era chamados todos os dias porque não funcionava, tinha muito erro, né? Então, às vezes, o barato sai caro, né? É aquela famosa frase, né? O barato sai caro. Então, uma boa pesquisa de mercado, que aí a gente volta lá no primeiro ponto, né? O que que tem no mercado? Uma boa pesquisa de mercado evita muitos problemas, né? Muitos problemas mesmo, né? Você saber escolher quem realmente vai entregar o teu projeto, o teu sistema, vai fazer uma grande diferença lá na frente, porque vai diminuir o esforço, vai diminuir os chamados, né? E você volta à atividade normal mais rápido, né? Que é o mais importante, né? O nosso grande sonho é simplesmente quero trocar de software, apertar um botão e passar a usar o novo, né? Esse seria ah, o ápice da informática, porque não, a gente sabe que não é assim, né? Cada software tem a sua própria lógica, tem o seu próprio banco, tem a sua própria estrutura, foi pensado por pessoas diferentes, né? Então, na informática, existem milhares de formas de se fazer a mesma coisa, tá? Milhares, né? Não digo nem centenas, são milhares de formas, né? Porque cada pessoa
Se você pedir para 10 programadores para ele faça um sistema de calculadora para mim. Um dos sistemas mais simples que existem, coisas que a gente faz quando está estudando ainda, né, informática. Eu te garanto que vai sair 10, os 10 vai fazer a mesma coisa, vai fazer a conta. Mas quando você olha o código-fonte, serão 10 códigos completamente diferentes um do outro. Completamente. Uns vão ser códigos enormes, outros vai ser bem enxuto, e vai fazer a mesma coisa. Então, para o usuário final, para quem está comprando aquele sistema, não interessa como foi feito, né? Para ele, pouco importa. Para ele, o que ele quer ver é a tela, é ele apertar o botão e ele funcionar, tá? Mas para quem programa, ah, o código, ele é muito importante, né? O código, ele é o mais importante, porque um código bem construído permite que você consiga evoluir ele de uma forma mais fácil, mais simples. Você minimiza os problemas, minimiza os erros, né? E você consegue fazer com que a equipe entenda aquele código e de maneira mais fácil e consiga evoluir a aplicação de forma mais rápida, né? Um código que é aquele código que foi construído às pressas, de qualquer jeito, né? Sem estrutura, né? O código funciona, mas para manutenção, você praticamente teria que reescrever todo o código, né? Para adequá-lo a uma situação que seja mais fácil de manutenção, né? Então, tem tudo isso, né? Mas passando essa fase de estudo, passando a fase de avaliação, entra a fase mais crítica do processo, que é o desenvolvimento e implantação, tá? Aí, o que vale a pena, né? Vale a pena a gente alugar ou desenvolver a própria solução? Isso é algo que a gente vai decidir depois do estudo, que é lá que a gente vai entender se vai valer a pena, se o esforço para implementar uma aplicação pronta vai ser muito grande, né? Ou se vai ser mais interessante investir num desenvolvimento próprio, tá? Porque dependendo da sua atividade ou do que você quer que o software faça, os sistemas prontos, eles dificilmente vão atender, porque é aquilo que eu falei anteriormente. Cada um tem o seu processo, né? Você, como empresa, você tem os seus processos, suas etapas. Eu trabalho dessa forma. E o sistema, ele foi pensado para trabalhar de uma determinada forma que nem sempre é a forma que você trabalha. E aí gera esse período de estudo, né? Esse período de aprendizagem, de mudança realmente, né? Que aí você teria que mudar a forma que você trabalha, porque o software agora trabalha assim, né? O software que eu estou usando, ele é assim, né? Então, você tem que se adaptar ao software, tá? O mercado tem muito hoje aí, há valores realmente em conta, mas você tem que avaliar isso. Será que vai valer a pena eu mudar toda a forma que eu trabalho, mudar todo o meu processo, só porque eu quero usar aquele software, né? Não seria interessante criar uma ferramenta que trabalhe exatamente como eu trabalho, né? Aí o esforço de aprendizagem seria muito menor mesmo, tá? Então, essa avaliação ela é importante, porque alugar é muito mais em conta, muito mais barato. Mas você tem um esforço de aprendizagem muito maior, um tempo, um período de treinamento muito maior, né? A sua equipe vai ficar parada mais tempo, enquanto ela está em fase de treinamento, não tem o que fazer, né? A equipe tem que treinar, ela tem que entender, ela tem que aprender a usar a ferramenta, né? E aí
a gente volta lá no primeiro slide, né? Qual que é o nível técnico da sua equipe, né? Vai valer a pena pegar aquele software pronto, né? Será que ele vai entender como usar, né? Será que esse software ele vai evoluir na forma com que eu quero, na velocidade com que minha empresa está evoluindo, né? Porque vai chegar um momento que você vai olhar para a tela e vai dizer, por que que não? Eles bem que podiam pôr um botãozinho aqui, né? Ou um campo a mais aqui, a facilitar a minha vida, né? Então, às vezes, o desenvolvimento próprio, ele resolve essas questões, porque você vai construir algo adaptado à sua forma de trabalho, né? Ah, e aí você consegue otimizar esse período de adaptação. Você consegue enxugar ele, né? Se você alugar um sistema, o período de adaptação é maior, não tem como. É maior até para você mesmo, né? Mesmo que você tenha um conhecimento de TI, né? Que você tenha facilidade para entender, para acompanhar, vai haver um período de adaptação. Você não vai sair usando 100% da aplicação de um dia para o outro, né? Vai ter muita coisa ali escondida, muita coisa que você nem viu, e você vai tentar fazer coisas que você não vai conseguir, né? Devido às limitações da aplicação. Porque, geralmente, essas aplicações, como elas não têm um direcionamento específico, né? Geralmente são aplicações, assim, genéricas, tá? Eu tenho, um ERP. Eu tenho aqui o meu ERP, mas não é um ERP direcionado a uma atividade. Geralmente, o ERP ele é um leque aberto, né? Mas aí a propaganda é bonita, né? A propaganda fala, aí esse ERP você vai conseguir usar na sua empresa, em qualquer tipo de negócio, né? Mas ele não foi pensado para todo tipo de negócio especificamente, né? Porque a gente sabe que cada tipo de negócio tem as suas particularidades, né? Sua peculiaridade, e aí esses softwares genéricos, eles não acompanham isso. É mais difícil, porque eu como programador, para criar uma ferramenta assim que seja específica para cada coisa dentro de um grande pacotão, é extremamente complexo mesmo, né? E eu teria que ter um parceiro para cada tipo de ramo, porque ele que vai me dizer se o que eu estou fazendo vai ser útil para ele, né? E também é isso que acontece. Quando a gente desenvolve uma aplicação própria, a grande sacada, a grande vantagem é você ter a aplicação fazendo exatamente o que você precisa. Exatamente. As grandes empresas, por exemplo, se você for ver o Carrefour, por exemplo, como empresa, eles têm a própria aplicação. Você vai lá no caixa, o sistema é deles. Eles têm uma equipe que dá suporte, né? Eles mantêm essa equipe, mas é uma aplicação deles, uma aplicação própria. E detalhe, é uma aplicação antiga, bem antiga, bem antiga mesmo, né? Ele roda num servidor Linux e é ambiente DOS e funciona, né? Funciona de acordo com a filosofia da empresa, tá? Então, será que vale a pena pegar um aplicativo moderninho, com uma janelinha que fica se mexendo? Não, o objetivo deles não é esse, né? Então, se eles já têm uma ferramenta que funciona dentro da metodologia deles, né? Para ele, é muito melhor do que adotar uma aplicação já pré-existente, né? Além disso, com o desenvolvimento próprio, a, você tem essa condição de evolução. Hoje eu estou aqui, mas amanhã eu preciso entregar mais alguma coisa, né? Eu aciono a equipe do CPD, eu aciono o meu técnico, aciono o meu programador, e ele faz para mim, né?
Pode levar um dia, 2 dias, uma semana, mas ele faz, né? Já com a aplicação própria, a aplicação pronta, isso já é bem mais difícil, né? Porque dependendo de quem você está pegando essa aplicação, esse simples atualizar de campo, ele pode ser bem mais trabalhoso, pode levar mais tempo, pode não ser viável, tá? Porque isso vai gerar um custo a mais para a empresa, vai gerar um custo mais para o dono do software, e às vezes o dono do software nem quer, né? Ele vai falar, você pode ouvir um grande não dele, né? Porque o esforço que ele vai fazer, que ele vai investir para criar esse parâmetro a mais para você, não vai compensar para ele, né? Ele vai ter que alocar lá 2, 3 programadores, né? Então, é um custo muito grande para um ganho muito pouco, né? Praticamente não ganha, né? A conta não fecha, né? Então, às vezes não vale a pena, não compensa para ele, tá? Então, tem todas essas nuances aí, né? E aí, o principal ponto, né? Qual é o risco da mudança? Né? Qual é o risco? O risco é gigante, isso eu já te adianto, né? O risco é grande, mas é um risco muitas vezes bom, né? E se você sai de um Excel para uma aplicação que automatiza os seus processos, né? É um esforço que vale a pena, porque você elimina a ociosidade da sua equipe, né? E você dá mais tempo, né? Para que ela faça outras coisas, né? Você investir em novas coisas, permite você melhorar os seus processos, né? Atender melhor o seu cliente. Você tem mais tempo para atender o seu cliente, né? Quando você automatiza várias etapas da sua empresa, né? Te sobra tempo, né? Te permite fazer outras coisas, né? Então, o risco da mudança, você consegue minimizar esse risco, esse é o risco ruim, né? Vamos dizer assim. Você consegue minimizar esse risco fazendo uma boa análise, né? Fazendo uma boa avaliação da situação, né? Para que a implementação, o processo de implementação fique mais tranquilo, tá? Lembra que eu falei da prefeitura, do caso da prefeitura? Eu não vou falar o nome, que não é legal, mas aquela prefeitura fez uma análise ruim e que gerou um risco gigantesco. E esse risco aconteceu, eu estava lá, né? Eu presenciei quando eu entrei naquele período, né? Foi só um pequeno período que eu tive acesso. Eles já estavam no terceiro software, né? De implementação, no terceiro processo. E lá, conversando com as pessoas, eles me falaram, olha, nós perdemos muita informação, literalmente perdemos, né? E aí o- e aí eles tiveram que engessar todos os processos da prefeitura para que recuperasse aquela informação. Então, imagina eu como cidadão, né, eu como contribuinte daquela cidade, se eu fosse na prefeitura fazer uma solicitação qualquer, uma solicitação de um pedido de lombada, né, fazer uma solicitação de iluminação pública, por exemplo, na minha rua, eu teria que levar todos os meus documentos, comprovante de endereço, CPF, RG, né? Você fala, poxa, mas eu só vim solicitar um pedido de luz aqui, né? Uma ligação de luz, a minha lâmpada queimou, que é muito comum isso nas prefeituras, pelo menos aqui em São Paulo. Eu tinha que levar tudo para a prefeitura, né? Por quê? Por que isso? Né? A prefeitura não explicava isso para o contribuinte, mas era justamente para atualizar o cadastro, porque o cadastro deles estava completamente, estava tudo misturado, estava bagunçado, estava horrível, né? Porque com as mudanças de software, muita informação se perdeu, muita informação se misturou,
né? Então, ela ficou inconsistente, né? Então, eles, eles passaram por um período muito complicado lá, né? Então, é algo que a gente tem que avaliar quando vai fazer essa mudança, quando vai fazer a troca de software. E o que é legal nesse sentido é o desenvolvimento próprio. Você minimiza demais o risco da mudança, né? Porque é aquilo que eu te expliquei, né? Quando você faz um sistema próprio para você, você investe nisso, né? Você sabe que o sistema que vai sair dali, ele vai funcionar exatamente como você trabalha. Porque é você que vai orientar, você que orientou como você que deu os parâmetros, né? E a aplicação foi criada em cima desses parâmetros. Então, o risco ruim dessa mudança, ela é bem otimizado, bem minimizado, né? Do que mudar de uma aplicação pronta, aí já é um pouco mais arriscado, mas é possível avaliar isso, né? Estudando as aplicações, estudando o que o mercado tem para oferecer, você consegue avaliar. Tem empresas, por exemplo, que tem uma aplicação genérica, vamos dizer assim, né? Um CRM, um ERP, por exemplo, ela te oferece isso já pronto, né? A grande vantagem, a implementação é rápida, você contrata agora, você já sai usando praticamente, né? Então é muito rápido, né? Mas tem empresas que são mais acessíveis, você consegue entrar em contato e solicitar ajustes específicos para você. Então, você tem praticamente essas três situações. Você tem a empresa que vende um software fechado, pronto. É igual o pacote Office, por exemplo, sendo bem didático aqui. O pacote Office é um pacote fechado. Ou você usa ele do jeito que ele é, ou você não usa, tá? Ele é assim, ele funciona exatamente assim. Se você quer ele, tá aqui, tá? Você não tem poder nenhum de alteração dele, nenhum, literalmente nenhum. Quem altera ele é a Microsoft, é o dono, que é o dono do software, tá? É um pacotão fechado. Você tem como meio de campo, tá? Você tem empresas que têm softwares prontos para o mercado, mas são empresas mais acessíveis. Elas permitem que você, entrando em contato, você explicando a sua situação, elas permitem fazer ajustes, né? Elas se propõem a fazer esses ajustes. Você quer um layout para você? Quer um layout próprio? Eu te entrego isso, né? Você pega a minha aplicação, eu ajusto o layout dela para ficar com a sua identidade visual, eu coloco os campos que você precisa, eu coloco a tela que você precisa de uma tela específica, eu crio essa tela para você, tá? E você passa a usar o meu software, tá? Então, tem empresas que são mais acessíveis nesse sentido, elas conseguem fazer isso, tá? E tem, obviamente, o desenvolvimento próprio. Aí você contrata uma equipe ou uma empresa especializada, e aí essa empresa vai criar a tua aplicação do zero, né? O período de criação é mais longo, né? O tempo que vai levar para implementar o software é mais longo, porém o resultado vai ser exatamente o que você está querendo, tá? Pelo menos é o que se propõe, né? Então, mesmo assim, tem que avaliar essa empresa, tem que avaliar essa equipe. Será que eles são competentes o suficiente para fazer isso? Será que a a entregabilidade deles, né? Será que eles vão entregar o que estão te prometendo, né? No período que estão te prometendo? Então, no processo de avaliação, você tem que observar isso. Se essa empresa é competente o suficiente para te entregar aquele software específico que você está precisando, tá? E, meus amigos, eu acho que eu explodi o tempo, o Nilton está nervoso, aqui ele está olhando para mim aqui, ó.
tá bravo pra caramba. Desculpa, mas acho que era esse o conteúdo que eu tinha que trazer para vocês. Eu acho o conteúdo bem bacana, é um negócio que a gente já trabalha há muito tempo, é a minha área, né? E aí estou à disposição de vocês para perguntas, respostas.